Pai do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é o irmão Fernando do Nascimento. Eu congrego na igreja sede, juntamente com o nosso pastor Euclides de Oliveira. E nos foi dado a oportunidade, irmãos, de vos falar um pouquinho sobre a lição de número 6 da revista da Escola Dominical, da lição dos juvenis, que traz por título Eu, um líder. E a lição de número 6, ela traz por título Os profetas de Israel. Então eu queria passar alguns pontos para vocês acerca da lição de número 6. Eu não vou estar lendo a revista, irmãos, pois é um resumo. E esse resumo que eu vou passar, ele está, todo o tema dele está dentro da revista. Eu vou passar alguns tópicos e aí eu quero que vocês anotem, e o que vocês achar que deve agregar dentro da aula de vocês, vocês agreguem, pois eu acredito que será de suma importância, tá bom? A lição de número 6 traz o título Os Profetas de Israel. A leitura bíblica está em Amós, capítulo 7, do 12 até o 16, tá bom? A título de profetas, né, só para título de informação, para nós introduzir um pouquinho, entendemos que a Bíblia, ela intitula, né, e até a teologia também fez essa divisão em dois grupos de profetas, né? São os profetas maiores e os profetas menores, tá bom? Não maior porque ele é maior, nem menor porque é menor, não. Foi dado esse título devido ao tempo que eles profetizaram, tá bom? Então são 5 profetas maiores e 12 profetas menores, tá bom? Alguns estudiosos dizem que alguns profetas menores até profetizaram num período igual aos maiores, mas o que ele deixou escrito foi algo menor. Então ele foi enquadrado dentro dos profetas menores, tá bom? Ainda tem esse grupo, ainda tem alguns profetas que não levaram o nome de livro, né, que não escreveu livro, como o profeta Elias, profeta Eliseu, Micaías, João. Então nós vemos que nós vamos encontrar muitos profetas dentro da Bíblia, tá bom? A introdução, eu tirei 2 pontos aqui dentro da introdução. Você vai ler a introdução, e um ponto que eu anotei aqui que achei interessante, que fala, que tenta mostrar para nós, dentro da introdução da sua revista, você vai ler, e a introdução ela quer mostrar que os profetas, eles exerciam uma liderança, né? Então, os profetas em si, eles exerciam uma liderança dentro da nação, dentro do reino, dentro do seu tempo na qual eles profetizaram. Então, o nosso tema geral é Eu, um líder. Então a introdução ela vem mostrar que o profeta, ou que os profetas também exerciam uma certa liderança dentro do seu tempo, né? E muitos deles, né, eu até anotei aqui, que especialmente as suas profecias eram em tempos de conflitos, né? Então vamos colocar, estava havendo um conflito dentro de uma nação, dentro de um reino, dentro de um povo, e eles precisavam de alguém para se levantar e ser boca de Deus, né? Então aí que entrava a figura do profeta. Ele se levantava como um líder para ser a boca de Deus. Então o profeta como uma figura de um líder. Então é isso que nós vamos aprender. A introdução vem dizer isso, tá bom?
o primeiro tópico, ela tem por título o que é ser um profeta. Então, primeiro, o que é ser um profeta? Primeiro ponto, o significado de profeta é falar em nome de, né? Então, um profeta, ele sempre fala em nome de, ou seja, ele é um título que muitos pregadores usam sobre embaixador, né? O embaixador, ele está representando um reino, uma nação, alguém, né? Ele está representando. A mesma coisa é um profeta. O profeta, ele não fala em seu nome, ele fala em nome daquele que o enviou, né? É um mensageiro, ou seja, um profeta é um mensageiro. Então, o significado da palavra profeta é aquele que fala em nome de, né? E também está relacionado a anunciar acontecimentos futuros em nome de Deus, né? Ou seja, entendemos dentro da palavra de Deus que quando um profeta ele falava, ele vinha anunciar, né, algo que iria acontecer ou que Deus iria fazer. Isso eu acho que é algo bem óbvio, né, que você pode passar para a sua classe, né, para os seus alunos, frisar isso aí. Exemplos na Bíblia, temos muitos exemplos dentro disso, né? Livro de Apocalipse mesmo, né? Nós vemos muitas profecias, né? Vem uma história, João contando toda a história, e depois ele vem tendo visões do futuro, né? Ou seja, de profecias que brevemente iria acontecer, né? Então, a Bíblia ela é recheada de profecias, né? Recheada de acontecimentos futuros. Então, ser profeta está relacionado a isso, a falar algo que vai acontecer no futuro, né? O terceiro ponto ser profeta é anunciar aquilo que o Senhor lhe transmitiu, né? Ou seja, ele está anunciando não aquilo que ele quer, ele está anunciando algo que Deus lhe transmitiu, ou seja, ele não fala aquilo que ele quer, ele fala aquilo que Deus passou para ele. Ele não né? Então você pode até interagir um pouco com a sua classe sobre acerca de alguns profetas que falam hoje em nome de Deus, né? Então usar o nome de Deus é fácil, mas o verdadeiro profeta ele não fala de si, ele traz a mensagem de Deus, né? E quando Deus ele fala, né, entendemos que a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ou seja, quando se traz uma mensagem de Deus, quando se fala uma mensagem de Deus, ela tem o seu cumprimento, né? Outro ponto que você pode... Eu estou dando alguns tópicos acerca do primeiro ponto, tá? Outro tópico aqui é que o profeta deve falar somente aquilo que Deus lhe mandou, né? Ou seja, é algo limitado, né? Deus mandou dizer isso, então eu vou dizer isso, né? Não aumentar nem diminuir, mas o profeta verdadeiro, ele fala somente aquilo que Deus lhe mandou, tá bom? O quinto ponto, para nós encerrar o primeiro ponto, tá bom? O profeta não faz a sua vontade, mas a vontade de Deus. Exemplo disso, Jonas, né? Então, entendemos, um profeta ele não faz a sua vontade, ele faz a vontade de Deus, né? Um outro exemplo que a gente pode pegar, né? Até um exemplo bem forte que a Bíblia deixa é do profeta Oséias, né? Que a Bíblia diz que Deus mandou ele pegar uma mulher prostituta, casar com ela, ter filho com ela, e entendemos dentro da história que depois aquela mulher abandona e Oséias vai atrás. Então, nós entendemos que quem mandou Oséias casar foi Deus. A mesma coisa, o exemplo que está dentro da sua lição, você lê com seus alunos, você vai ver. É do profeta Jonas. Ele quis fazer o que ele queria. Deus entregou a mensagem, falando para ele se levantar e pregar, e ele quis fazer aquilo que estava dentro do seu querer. Resultado, vemos que o mar já agitou, ele foi jogado. Então, um profeta verdadeiro, ele não faz aquilo que ele quer. Ele faz aquilo que Deus lhe
designou para fazer. Tá bom? Então, a vontade de um profeta não existe. A vontade, ela tem que ser de Deus. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo tópico da sua revista, ele traz por título Modelo de Liderança Profética no Antigo Testamento, né? Então vamos ver alguns modelos de liderança, né? O primeiro tópico que eu coloquei que a maioria dos profetas eram de origem pobres, né? Não todos, né? Nós vemos que alguns tinham origem sacerdotal, outros origem real, ou seja, independente da sua posição, Deus o chamou, mas só que Deus, a maioria dos profetas eram de origem mais pobres, né? Ou seja, muitos pensam que para ser profeta tem que ter isso, tem que ser família disso. Não. Passe para os seus alunos que Deus ele chama a pessoa independente da sua classe social. Segundo ponto, o principal propósito dos profetas era anunciar aquilo que Deus queria falar sem se importar com a fama. Né? Então isso, eu acho que se você pegasse esse tópico, você conseguiria encerrar a sua aula aqui mesmo. Por quê? Porque isso dá muito o que falar hoje em dia, porque hoje em dia vemos muitos profetas, muitas pessoas que fazem a vontade de Deus e quer fama, né? Quer o nome no outdoor, o nome no banner, o nome em tantas coisas. E os profetas de antigamente não, né? Vemos que Jeremias ele foi lá, profetizou, e qual foi o seu nome no outdoor? Foi um calabouço que ele ganhou. Então, esse tópico ele é muito interessante, né? Porque imagine a pessoa ir lá e profetizar e o resultado não ser aquilo que ele esperava. Então, o que os profetas faziam, né? O modelo de liderança era esse. Quer ser um líder? Seja um líder, mas não busque fama, não busque status, não busque nada disso, né? Nós temos que ser humildes, mansos e humildes de coração. Isso é o que Deus ele nos dá. Tá? O terceiro tópico, aqui ainda do ponto 2, que eu anotei aqui, e é o último, para nós entrar no ponto 3, hoje Deus procura profetas que sejam inspirados por Deus para falar aquilo que Deus quer. Ou seja, nós temos que ser inspirados por Deus. Não é falar aquilo que Deus quer, né? Passe isso para os seus alunos, que eu acho que é de suma importância. A gente não prega o que quer, a gente não canta o que quer, a gente não fala o que quer, a gente não é um mecanismo, né? Nós não somos um mecanismo, nós somos inspirados. Quando o líder ele é inspirado, ele não fala aquilo que quer, ele não canta aquilo que quer, ele não profetiza aquilo que quer, ou seja, ele está em um contato, ele tem que ter essa sensibilidade. Né? Um líder ele tem que ter, principalmente um profeta, ele tem que ter essa sensibilidade de ser inspirado por Deus. O seu louvor, Senhor, é isso que o Senhor quer falar, é esse hino que o Senhor quer que eu cante, é esse caminho que o Senhor quer que eu entre. Então, o líder ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ser inspirado por Deus. Então, esse é o último tópico que eu quero passar para vocês do segundo ponto. O terceiro ponto, nós vamos entrar agora. O terceiro ponto ele traz por título Amós, um clássico tipo de profeta do Antigo Testamento, ou seja, ele era um profeta clássico. Por quê? Eu anotei algumas coisas aqui, se você quiser, você pode anotar e pesquisar também, tá bom? Mas eu anotei, Amós, a data que ele profetizou foi mais ou menos entre 760 e 750 a.C., lembrando que era regressivo as datas, então o seu período de profecia foi 10 anos. Tá bom? Amós, o significado do seu nome é aquele que suporta o jugo, né? Então você vê o nome do profeta, aquele que suporta o jugo, tá bom? Amós, segundo a história, diz que ele morava nas colinas de Judá, em uma pequena cidade chamada Tecoa, né? Então era uma cidadezinha bem pequenininha.
O versículo-chave do seu livro está em Amós, capítulo 7, versículo 13, 14 e 15, que diz assim, 13, diz assim: mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás. Ou seja, Amazias está dizendo isso para ele. Mas não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então, nós vemos que a vocação dele não era ser profeta, né? Ele não tinha essa vocação, mas o Senhor o chamou. Oh, glória a Deus, né? Líder é assim, quando Deus chama, ele vai. Oh, glórias! Esse terceiro ponto é muito interessante, né? Porque traz dentro também da nossa leitura bíblica em classe. E eu anotei 2 pontos aqui só para nós meditar. O primeiro ponto: Amós era da roça, mas ousou ser um profeta e líder e enfrentar o povo, enfrentar Amazias, enfrentar tudo e falar aquilo que Deus que Deus queria que ele falasse, né? As suas profecias, ele trouxe metáforas, ele trouxe histórias, né? Uma das histórias que eu mais gosto dentro da história de Amós é daquela do prumo, né? Que Deus mostra um prumo. Falou: Amós, o que você está vendo? E ele viu lá o varão andando com um prumo em cima do muro. Ele falou: Senhor, eu vejo um prumo. Então, nós vemos que ele trazia a sua linguagem, mesmo oriunda, mesmo uma linguagem da roça, mas ele trazia aqueles exemplos e passava para o povo em que? Em uma linguagem a qual o povo compreendesse o que ele estava falando. Segundo ponto: independente das nossas posições sociais, financeira, mas Deus está à procura de profetas. Ou seja, não é necessário ter dinheiro para ser profeta. Basta estar na brecha, estar na posição, e Deus verdadeiramente ele levanta e dá. Amós é um exemplo clássico, né? Um líder, ele não precisa nascer num palácio, não. Às vezes ele pode nascer numa choupana, ele pode nascer numa casa onde ninguém teve nada, ninguém teve estudo, mas se ele tiver foco, se ele tiver objetivos na vida, se ele se esforçar verdadeiramente, Deus levanta, Deus mostra. Você tem que passar isso para os seus alunos, que eles têm a capacidade de ser líder, de liderar, porque Deus chamou eles para isso, tá bom? Para nós concluir a nossa aula, o quarto ponto, ele traz por título o ministério profético como liderança do povo. Então, eu anotei só 3 pontos aqui. O primeiro ponto é: mesmo Amós não possuindo a mesma linguagem dos grandes, mas as suas profecias foram entregues de uma forma compreensível, né? Hoje em dia muitos querem enfeitar muito, né? Querem trazer muitos pontos, né? Só que eu até tive na sexta-feira na sede, o pastor trouxe uma palavra muito gloriosa e ele falou que não precisa enfeitar muito, né? Não precisa nós o estudo é bom, tudo é louvável, tudo traz o crescimento, mas o que nós estamos precisando falar como um líder, como um profeta, é a verdade, é a palavra de Deus. Ou seja, Amós ele não tinha a mesma linguagem, né? Ele era um homem da roça, um homem que a sua cultura, a sua forma de falar era diferente, mas a sua profecia foi compreendida por todos. Então, esse ponto eu acho bem interessante. O segundo ponto, assim nós, para ser um bom líder, temos que ser profetas, mas falar a mensagem de Deus de forma compreensível e com sabedoria. Então temos que
transmitir aquilo que Deus passa para nós de uma forma compreensível e com muita sabedoria, né? Tanto é que nós temos que sempre que estar pronto para ouvir e tardio para falar, né? Um bom líder, ele não vai pelaquilo que falam, ele vai verdadeiramente pela verdade, né? Ah, mas eu tenho dúvida. Um líder, ele ora, ele busca, né, verdadeiramente a resposta de Deus, e Deus passa, e ele não é confundido nem enganado dentro da sua resposta. Então, o líder tem que estar sempre conectado com Deus, né? Terceiro ponto para nós acabar tem muitos profetas no Antigo Testamento, ou seja, nós temos que ter muitos exemplos dos profetas do Antigo Testamento como exemplo de liderança, né? Eu quero encerrar aqui a aula, ou pelo menos esses tópicos. Então nós temos que ter esses homens como exemplos, né? Grandes profetas que se levantaram e foram verdadeiros líderes, né? É um profeta que eu também gosto muito, é o profeta Jeremias, que ele, dentro do seu período, ele profetizou que a nação ia cair, e a nação caiu, mas em meio a todo esse contexto, ele permaneceu de pé, né? A Bíblia diz que quando Nabucodonosor veio, levou tudo, ele permaneceu dentro da cidade. Nabucodonosor queria levar, ele falou, não, eu vou permanecer aqui. E foi quando ele começou a escrever o livro de Lamentações, que ele começou a chorar, e ele falou, olha, ou seja, ele começou a falar, olha, você era tão bela, e olha como é que você está hoje. Então, um líder, ele sempre tem que estar de pé, sempre tem que ser um exemplo. Então, os profetas nos deram esse exemplo. O profeta Elias, em meio ao caos, em meio à idolatria que entrou, esteve de pé. Profeta Eliseu, né, Isaías, esses grandes profetas também, profetas como Jonas, como Miqueias, como Abacuque, né, que ele chegou até Deus apontando, falando, Senhor, você não está vendo como está o povo? E aí Deus trouxe uma resposta para ele, e aí ele viu que verdadeiramente Deus é Deus e está no trono. Então, esses grandes homens são exemplos de liderança para nós. Então, eu passei esses tópicos para vocês, espero que vocês peguem esses tópicos e apliquem o que vocês achar que for necessário dentro da aula de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E boa aula a cada um. Deus abençoe.